Namastê! Hoje nós vamos falar a respeito dos raios gêmeos, que os ascensionados e livres, eles passam pra gente. Tem outras versões dos raios gêmeos, mas eu vou explicar aqui o olhar dos ascensionados e livres, que eu acredito que seja assim, Já li muito a respeito disso, mas eu acredito que seja assim. Então, nós, eu, Zezinha, tô aqui encarnada, vivendo essa experiência humana que tá para mim agora, Mas vamos dizer que Deus, Pai, Mãe, o ser, que nos criou, em última instância, Nós éramos seres que viviam dentro da fluência deles, vamos dizer assim. A gente vivia junto com o nosso Deus Pai e Mãe, nas alturas mais elevadas, Nós somos filhos dele, a imagem dele, Então, a gente vivia lá e nós decidimos, dizem que Deus quis se experienciar, e nós queríamos também, Então, o que aconteceu? Saiu da coroa, nós saímos dessa coroa, dessa força de Deus, Pai e Mãe, para nos experienciar. E saímos primeiramente primogênito, vamos dizer assim, Nós viemos como um lindo ser de fogo branco, Esse ser de fogo branco é vamos dizer assim, que é uma linda luz eletro, que cintila, que brilha, E uma vez, eu nunca tinha visto falar nele, Nunca. Eu tive uma experiência com ele e eu nunca tinha visto falar nele. Aí eu fiquei perguntando para todo mundo, Vocês sabem o que é ser de fogo branco? Ninguém sabia me responder. Você sabe, fui em vários, porque eu sempre fui assim, em muitos lugares, Quero conhecer tudo para depois tirar a minha opinião de cada coisa. Eu sempre fui assim, Meia pesquisadora, E ninguém sabia o que quer dizer ser de fogo branco, até eu conhecer os ascensionados e livres, Que aí foram me explicar o que é o ser de fogo branco. E agora, nessa revista do mês, veio falando, esse mês de fevereiro, veio falando mais profundamente o que é ele, Quando eu tive assim, quer dizer, eu não cheguei a falar com ele nada disso, foi só a energia, que eu sempre só vejo a energia, Foi uma coisa maravilhosa, gente, foi, nossa, ai, foi uma coisa linda, Bom, mas vamos seguir aqui. Então, a gente saiu de lá, como fosse o primogênito, nós saímos de lá, dessa frequência, e viemos nos experienciar, E aqui pode ser, a gente pode experienciar aqui no planeta Terra, como em outros lugares, em outras dimensões. Então, esse ser de fogo branco, ele se divide em duas células, masculino e feminino. E essas duas células vamos dizer aqui na Terra, vieram se experienciar aqui na Terra. Geralmente, que eles explicam, um fica encarnado aqui e outro fica lá, nas dimensões superiores, E só que quem está aqui na Terra, ele se submete às leis da Terra, que como nós estamos agora, muitos anos na roda de Sansara, E a gente vai sair daqui na nossa ascensão, Enquanto a gente não conseguir ascensão, a gente vai ficar aqui. Mas agora nós vemos que o planeta, ele está nessa elevação, ele está se elevando, Todo mundo já percebe isso, Quem tiver condição vai se ascensionar. Quem não tiver condição vai continuar, Isso é que todo mundo já sabe como é que é, Então, esses dois raios estão experienciando, aqui no planeta,
E geralmente quando o ser está aqui, né, ele vai entrar dentro das condições do planeta e vai experienciar o planeta. Nós estávamos antigamente numa obscuridade muito grande do planeta, né? Agora que nós estamos galgando para a evolução do planeta, né? Que a gente pode ver, que nem eu sempre falo, né? Se eu tivesse na Idade Média, como eu estaria, né? Nós já passamos daquilo lá, daquela coisa escura que a gente estava, né? Agora nós já estamos aqui num patamar mais elevado e cada vez a gente vai se elevando mais, cada vez vamos nos elevando mais. Quem quiser, né? Claro que tem muita gente ainda que está na Idade Média, ainda está matando os outros, passando a perna nos outros, fazendo coisa errada, né? Sem caráter, sem personalidade, a pessoa assim que tá, né? Tá ainda nessa, mas a gente nunca deve julgar ninguém, porque cada um, quando encarna aqui, ele escolhe o que ele quer fazer, né? Então a gente tem que sair do julgamento, das críticas, das condenações, cada um vive aquilo que quiser viver, né? E cada um vai seguir seu caminho, né? Eu quero a minha ascensão, não sei se você está me escutando e você também quer, né? Porque eu quero sair aqui do planeta, né? Sair dessa roda de samsara e para voltar, né? Eu acho que é voltar, acho que o termo seria voltar ao lar, de quem nós somos na realidade mesmo, né? E vão voltar muitos mais preparados com todas essas experiências aqui, né? Mas nunca pense que você vai para o lado de lá para descansar, que aí a gente vai estar mais elevado, vai ter mais serviço para fazer. Isso que é o bom, né? Das elevações, né? Dizem que com a gente se ascensiona, a gente depois vai cuidar dos outros, vai ter planetas para gente comandar, né? Como Hélios e Versa, nossos pais solares aqui, né? Quando você olha o sol lá, tá Hélios e Versa lá cuidando de nós, né? E assim por seguinte, como... Bom, vou dar um exemplo aqui ele diz até aqui no que eu vou ler para vocês, né? Um exemplo de raios gêmeos é o nosso grande libertador, né? O Sanat Kumara, né? Que quando ele veio aqui montar essa espiritualidade para o nosso planeta, né, se elevar, ele ficou aqui e a lei de Vênus ficou em Vênus, né? Acho que todo mundo já conhece essa história, né? De que o planeta nosso estava para acabar, né? Porque era muita coisa negativa aqui. Aí ele veio aqui para montar uma hierarquia espiritual aqui para elevar, né? Quando foi construído Shambhala, né? Então, e ela foi construída assim, no meu canal aqui tem falando a respeito disso, né? Quando eu fazia as lives com a Denise. Foi destruída muitas vezes e lá ia fazendo, até que a gente conseguiu, né? Realmente construir tudo que tinha que ser construído para começar as nossas evoluções aqui, né? Então, esse é um estudo assim imenso, maravilhoso, né? E então vamos ler aqui, que a gente vai falar dos raios gêmeos, segundo os ascensionados e livres. Então, começa assim, ó. Amados, vamos revisar a natureza dos raios gêmeos. Após o nascimento primogênito da chama de Deus Pai e Mãe, o ser de fogo branco se apresenta como um glorioso ser eletrônico de pura luz e energia. Aqui existem nos reinos de frequência mais elevada, na coroa de Deus Pai e Mãe, no Sol central e até mesmo no grande Sol central. Aqui, as grandes veladoras silenciosas sustentam o conceito imaculado de todos os filhos da luz, que evoluem nessas esferas de influência. Aqui começamos a experienciar a plenitude do conhecimento do Eu Sou. Vou parar aqui um pouquinho para explicar uma coisa que eu não falei, né? Sobre as veladoras silenciosas, que elas sustentam o nosso conceito imaculado. Então, quando a gente tá lá o ser de fogo branco, né? Que ele vai se expandir, vamos dizer assim, né? Ele vai se expandir e vai ser o aspecto masculino e o aspecto
elemento feminino, né? Então, e nós vamos vir aqui num planeta de dualidade, onde você abaixa as suas frequências, depois você sobe. Então, quem garante que a gente, o que eu sempre falo, um pouco de nós está encarnado aqui, né? Outro pouco está do outro lado, né? E quem sustenta isso são as zeladoras silenciosas, lá com o ser de fogo branco. Lá tem o nosso ser mais elevado, que é sustentado pela zeladora silenciosa, como a Mãe Maria, nossa amada, bem-amada Mãe Maria, né, a Mãe de Jesus. Ela sustenta nosso plano imaculado aqui da Terra, né? Ela, a gente estando na vibração dela, né, no que ela nos diz, né, a gente fica, ela sustenta pra gente aquilo que nós somos aqui no planeta, o que a gente veio fazer aqui, né? Cada encarnação a gente vem com uma personalidade para sempre estar se elevando, e ela sustenta isso para nós, né? Aqui nesse planeta, né? E as zeladoras silenciosas, ela sustenta lá no aspecto de ser de fogo branco. E eu esqueci de falar isso. Então, continuando, ó. Vou voltar aqui, olha. Aqui existem nos reinos de frequência mais elevada, na coroa de Deus Pai e Mãe, no Sol central e até mesmo no grande Sol central. Aqui, as grandes veladoras silenciosas sustentam o conceito imaculado de todos os filhos da luz, que evoluem nessas esferas de influência. Aqui começamos a experimentar a plenitude do conhecimento do Eu Sou. Em algum momento, durante este curso de desenvolvimento espiritual, uma célula se tornou 2 células, na busca por um conhecimento mais profundo do ser Eu Sou, para encarnar em um planeta dentro de um sistema solar de mundos. O ser de fogo branco se divide em seus aspectos masculino e feminino, criando 2 poderosas presenças Eu Sou, os 2 raios gêmeos. Cada um, então, decida seu próprio caminho de desenvolvimento espiritual. Isso pode levá-los na mesma dimensão, reino ou esfera de luz, ou em dimensões muito diferentes. Ambos podem buscar uma encarnação ou apenas um pode escolher esse caminho por vez. Há infinitas possibilidades na busca por sua verdadeira identidade dentro do Eu Sou universal, dentro de infinitas dimensões, reinos e esfera de expressão divina. Assim, no caso da humanidade, um ou ambos os raios gêmeos escolheram a encarnação na Terra. Se apenas um encarnado, o outro permanece nos reinos de luz. Esta é considerado a estrela da manhã para aquele que está encarnado. Mas, pelas leis do entrelaçamento quântico, distância e tempo não são restrições à sua eterna consciência de unidade. Vou tomar uma paradinha aqui, ó. Isso é muito importante, que eu também não falei no começo, do entrelaçamento quântico, né? Que muita gente já conhece. Antes era novidade, ninguém sabia, mas pela mecânica quântica, que quase todo mundo já estuda isso hoje, né? A gente sabe que o entrelaçamento quântico é 2 pessoas que se cruzaram. Elas podem estar completamente distantes, né? O que uma pensa, a outra lá pensa, você consegue transmitir. Estou simplificando, tá, gente? Para não, senão vou falar em entrelaçamento quântico, ó, vai uma live inteira para falar disso. Mas estou simplificando. Então, quando um está encarnado aqui, o outro está nos reinos da luz. Então, ele tem esse entrelaçamento quântico com ele. Então, muitas das coisas de lá vêm para cá, né? Por causa do entrelaçamento quântico, que a gente está ligado, nós temos uma unidade com o nosso raio gêmeo, né? Por isso que eu sempre falo, a gente nunca está sozinha. Quando você achando que você está sozinha, você não está, porque você sempre tem essa força do seu raio gêmeo junto com você. Continuando.
do entrelaçamento quântico. Distância e tempo não são restrições à sua eterna consciência de unidade. Ela é considerada alcançada como foco constante de ambos, para os propósitos do nosso atual serviço de luz. É de pouca utilidade verificar quando e onde os raios gêmeos podem ter vivido juntos, seja na Terra ou em algum outro lugar. A única preocupação deles é o eterno momento do agora, de como o serviço da luz pode operar com maior poder neste mundo, combinando sua energia e vibração e consciência em uma única unidade funcional. Olha que lindo isso, né? E permanecendo na luz, unidos mais uma vez, como o ser de fogo branco ocorreu a este momento, fora do tempo e do espaço, mas também dentro do tempo e do espaço, como uma consciência solar encarnada. Esta consciência é em si um evento transformador na consciência que auxiliará grandemente o nascimento da nova era da libertação espiritual. Aqui eu acho que é assim, né? Você está aqui encarnado, então, por que a gente são agente transformador de consciência? Porque você está pensando aqui, mas você também está recebendo de lá do ser de luz, né? Ele está emanando para você. Então, o que você pensa aqui na Terra, em ondas, você já vai passando para as outras pessoas. As pessoas nem sabem de onde que está recebendo, às vezes, coisas boas, né? Mas chegam até você. Por quê? Porque há muita luz no planeta, só tem que estar na frequência para receber isso, né? Então, esse entrelaçamento quântico é que faz com isso, que nós, aqui encarnadas, né, com energia, vibração e consciência, recebemos do outro nosso aspecto, né, que está nos reinos de luz, nos passam essa energia, né? E essa energia é passada para as outras pessoas também. Por isso que ele fala aqui, ó. Essa consciência é em si um evento transformador na consciência que auxiliará grandemente o nascimento da nova era da libertação espiritual. Continuando. Como exemplo perfeito de raios gêmeos, temos o bem-amado Sanat Kumara e sua senhora Vênus, como eu falei, né? Ele trabalhou por milhões de anos desenvolvendo a hierarquia espiritual da Terra, enquanto sua amada serviu na hierarquia espiritual em Vênus. Seu serviço de luz continuou individualmente, mas sempre em consciência de unidade, um com o outro, estabelecendo-se por uma distância e através de qualquer tempo, sabendo que além do tempo e do espaço são sempre um campo vibracional sagrado. E juntos, no indivisível fluir da totalidade, são um magnífico ser de fogo branco. E ocasionalmente, eles são dois seres cósmicos majestosos, o amado Sanat Kumara e a senhora Vênus, né? Então, aqui termina o texto, mas eu vou fazer um outro porque tem uma continuação, senão vai ficar muito grande o vídeo, né? Mas, gente, o que eu quero que vocês possam, que cada um vê uma coisa, vê de uma maneira, né? E aqui eu sou aberta a tudo, cada um tem o direito de ser o que quiser ser, né? Mas eu acredito que essa abertura de consciência, né? Do raio gêmeo, né? Eu sempre fui apaixonada dessa história de raio gêmeo, né? Mas já vi muitas versões, né, a respeito dele. Mas para mim essa é a mais correta, entendeu? Eu acho que a gente está dentro dessa unidade, é voltar para casa. É para você estar com aquela força, com aquela garra que você precisa para saber que você está sempre amparada, né? Que nosso Pai Celestial, nossa Mãe Celestial está sempre conosco, né? Mas nós temos problemas aqui, nós que temos que resolver esse problema. Por isso nós estamos aqui,
para ter problemas e resolvê-los. Problemas e resolvê-los. E isso a gente vai se crescendo a nossa consciência, né? Você pode ver como você já cresceu 20 anos, não sei a idade que você tem, que você está me escutando aí, né? Mas 10 anos tem muita diferença, né? A gente, cada vez mais a gente está se ampliando, as pessoas querem ter conhecimento, o YouTube está cheio de coisa boa. Também tem muita coisa ruim, né? Mas tem muita coisa boa também, né? Mas quando você tem um propósito, aquilo automaticamente vai aparecendo na sua vida, né? Aquela coisa vai aparecendo, mas você tem que estar aberta para esse fluxo maravilhoso da vida, né? Muita gente não está aberta, está cheia de crenças, né? Está cheia de coisas que a gente tem que largar, essa mochila que está presa em nós, a gente tem que largar. Você tem que ser agora, né? Você tem que viver o instante, o momento do agora, para você estar aproveitando ao máximo aquilo que você tem que aprender, aquilo que você tem que viver, né? E essas mochilas de coisas passadas que já acabou. Imagina você dirigir um carro olhando para trás, vendo o que você já viveu, você vai dar trombada. Se você pegar, olhar lá na frente, o que você vai viver ainda, ai, vai ficar toda ansiosa, todo ansioso, né? Então, não compensa, a gente tem que viver o momento do agora. O que você está vivendo agora? Vamos curtir, né? Tudo aquilo que você está fazendo com muito amor, né? Com caráter, né? Com as coisas boas, que aí as coisas chegam até você em graça divina, né? A graça chega até você. Então é isso. Namastê. Amor e luz, verdade cura a todos.